Olá pessoal, então hoje continuando nosso assunto análise de regressão, para fechar vamos falar sobre o ajustamento da reta. Primeiro, o que é a reta nesse caso todo, nesse estudo todo? Ela é um modelo matemático que relaciona duas variáveis a partir de N observações. Então a ideia é que para eu chegar nessa etapa da análise de regressão eu tenho que previamente já ter feito uma pesquisa, uma coleta de informações sobre duas variáveis diferentes com a mesma quantidade de observações. Você deve se lembrar que no vídeo anterior a gente falou sobre o cálculo do coeficiente de correlação com um grupo de notas de cálculo e um grupo de notas de estatística. Eram 10 notas de cada disciplina, né? Pares, que a gente montou pares ordenados, então de cada uma dessas 10 notas, pares de notas das duas disciplinas. Então a nossa ideia aqui é um modelo matemático que vai relacionar justamente essas duas variáveis, né? Aí nós vamos ter o seguinte, a variável que a gente quer ter uma informação, que a gente vai ter uma estimativa sobre ela, que a gente chama de variável dependente. A gente vai representar por y. E a outra é a variável independente x. Relacionando x e y e a ideia de ter uma reta em questão, nós vamos ter um modelo matemático nesse formato aqui, que é uma função linear. Y igual a x mais b. Né? A gente consegue colocar isso aqui no plano cartesiano e forma uma reta. Né? Só que daí nós temos a seguinte situação, y igual a x mais b. A variável dependente é o y, a variável independente é x, mas e o a e o b? Quem que são esses caras? A e b são obtidos pelas relações. Veja aqui, ó. Agora eu vou ter uma fórmula para chegar no valor de a, uma fórmula para chegar no valor de b. Se você observar primeiro a fórmula do a aqui, ela tem elementos que a gente já usou para o cálculo do r. O n a gente já usou, somatório do x e y a gente já usou, somatório de x, somatório de y, somatório de x ao quadrado, enfim. Todos os valores que estão aqui, para o cálculo desse a gente já usou lá na fórmula do r. Então, se eu já calculei o r, que você deve calcular o r para até chegar nessa etapa, você já tem esses valores, só aplicar diferente nessa fórmula para chegar no valor do a aqui da equação da nossa reta. Aí na fórmula do b, que eu tenho aqui na direita, o b tem assim, y barra menos a x barra. Primeiro que este a aqui, ó, é o a que a gente acabou de calcular aqui. É o parâmetro aqui da esquerda. Então eu vou calcular primeiro o a porque eu preciso dele para o b. Né? E esse y barra e esse x barra? Y barra e x barra é média. Né? Você deve lembrar que toda letra que tem uma barra em cima assim representa a média. Então eu vou calcular todos os valores de x, somo todos os valores de x e divido pela quantidade. Mesma coisa para o y, somo todos os valores de y, divido pela quantidade e tenho a média do y. Né? Peguei um exemplo aqui, que é o mesmo exemplo daquelas notas que já falei, de cálculo e estatística. Então eu tenho que as notas de cálculo, representado por xi, tem um somatório que corresponde a 65. As notas de estatística, que são o y, também tem um somatório 65. Multipliquei x vezes y e somei 473. X ao quadrado, elevei o x ao quadrado, somei deu 481. Y ao quadrado, somei deu 475. Né? A gente já usou até essa mesma parte aqui no vídeo anterior. Vou calcular o a. Então no A eu tenho aqui, essa é a fórmula do A, já vou colocar as substituições. Então o N é o 10, né? Você deve lembrar que existiam 10 notas de cálculo, 10 notas de estatística, então por isso é 10 que eu tenho aqui. Somatório do XY, 473. Somatório do X, 65. Somatório do Y, outro 65. Já falei também que aqui é uma coincidência ser igual, não significa que todas as vezes você vai encontrar igual. A maioria das vezes você não acha igual, inclusive. Embaixo, n é 10, somatório do x ao quadrado é o 481 que está aqui, menos o somatório só do x, que é o 65 ao quadrado. Cuidado para não confundir esses dois aqui. Aqui é o somatório do x ao quadrado, 481, e aqui é o somatório do x elevado ao quadrado. Vou fazer as multiplicações de cima, a subtração, as multiplicações de baixo, a subtração, divido todo mundo e acho que o a é igual a 0,86. Aqui. O b. B é a média do y menos A vezes a média do x. Substituindo os valores aqui. Como é que eu vou chegar na média do y? Vou pegar o somatório do y. Opa, aqui está com a cor trocada, tá? Aqui era para ser a cor do y, aqui para ser a cor do x, mas não vai fazer diferença. O somatório do y, que é o 65, dividido pela quantidade de valores, que é 10, para eu chegar na média dele, que é 6,5. Então, de novo, não é sempre que é 10. Nesse caso aqui eu estou dividindo por 10 porque eu tinha 10 notas de estatística.
né? Então 65 dividido por 10, 6,5, menos esse 0,86 é esse que eu acabei de calcular aqui embaixo, está substituído ali, vezes a média do x, que é este 65 aqui, também dividido por 10, que é a quantidade de notas, também tenho esse 6,5. Vou multiplicar aqui, depois fazer a subtração, vou ter um b igual a 0,91. Vou pegar este a e este b, e vou ter o seguinte: se o a vale 0,86 e o b vale 0,91, a minha relação era y igual a x mais b. Portanto, a minha equação da reta vai ficar y igual a 0,86, que é o ax, mais o b, que é o 0,91, que é a equação da reta ajustada, enfim, é essa equação que a gente buscava aqui. Ok? Tá, se isso aqui é uma equação de reta, quer dizer que se eu colocar essa equação no plano cartesiano e substituir valores, eu vou ter uma reta, né? Que é o gráfico que eu coloquei aqui na sequência. Então essa linha em vermelho que está aqui é justamente a reta, o gráfico que representa a nossa equação. Esses pontos em azul é o que a gente chama de diagrama dos pontos, diagrama de dispersão. Né? Se você pegar, por exemplo, aqui esse ponto azul 2 e 2, é uma pessoa, uma das 10 lá que tinha 2 como nota em cálculo e 2 como nota em estatística, assim por diante, cada um dos pontos que eu tenho aqui, dos 10 pontos marcados lá. Essa reta em vermelho, então, de novo, é a reta que representa a reta ajustada para esses pontos todos, que é a reta dessa equação que a gente acabou de calcular. Para que serve essa reta aqui? Essa reta vai servir para o seguinte: se eu pegar qualquer ponto nela, eu vou ter como referência um valor em x, um valor em x aqui embaixo, um valor em y aqui na esquerda. Então eu vou poder ajustar qualquer valor que eu queira, mesmo que eu não esteja nesse intervalo, não seja alguma dessas notas que eu tenho aqui, eu vou poder ter uma relação com a outra nota, tanto de x, que é a variável independente, quanto y, que é a mesma variável dependente aqui, nota de cálculo e nota de estatística. Isso que a gente está falando de supor, estimar um valor, é o que a gente chama de interpolação e extrapolação. Veja uma situação aqui também usando aquelas mesmas notas. Então aqui, ó, repetir aquela tabelinha das notas e acompanhe comigo aqui agora. Ó. Podemos observar que na tabela de notas não aparece a nota 4 dentre as notas de cálculo. Então, se você pegar aqui a coluna da nota de cálculo, eu não tenho 4. 5, 8, 7, 10, 6, 7, 9, 3, 8, 2. Não tem a nota 4 em cálculo aqui. Continuando. Ainda assim, é possível estimar o valor da nota de estatística correspondente a ela usando x igual a 4. Tá, a minha ideia aqui é a seguinte: eu estou supondo que uma das pessoas, aqui uma 11ª pessoa, por exemplo, tenha tirado uma nota 4 em cálculo. Se ela tirar 4 em cálculo, quanto que ela vai tirar em estatística? É essa estimativa aqui que a nossa equação vai nos permitir. Né? Então, se eu estou supondo que eu tenho uma nota 4 em cálculo, que é o x, vou substituir no lugar do x esse 4. Faço a multiplicação, faço a adição e vou ter um 4,35. Então eu estou estimando o seguinte, que para uma pessoa que tirar 4 como nota de cálculo, ela vai ter 4,35 como nota de estatística, que é o y da nossa tabela. Ok? Ainda, o mesmo acontece com a nota 1. De novo, não tem nota 1 aqui na minha tabela. 5, 8, 7, 10, 6, 7, 9, 3, 8, 2. Não tem nota 1 aqui em cálculo. Vou fazer o mesmo procedimento. Então a minha equação da reta está aqui. No lugar do x eu vou ter a nota 1, né, como nota de cálculo. Se o cara que tira nota 1 em cálculo vai tirar quanto em estatística? Segundo essa nossa estimativa, 1,77. Né? Então eu tenho aqui um valor para x, substituí na minha equação da reta ajustada e achei o valor de y. Tá, e o que é interpolação e extrapolação a partir desses exemplos? Veja que está escrito aqui. Ó. Como 4 pertence ao intervalo de 2 a 10, dizemos que foi feita uma interpolação. O que significa isso? O que é esse intervalo de 2 a 10? Observe aqui as notas de cálculo. Qual é a menor nota de cálculo que eu tenho aqui? Ó? A menor nota de cálculo que eu tenho é a nota 2. A maior nota de cálculo que eu tenho aqui é a nota 10. Então eu posso dizer que todas essas notas aqui estão no intervalo que vai de 2 até 10. Certo? 2 até 10 é meu intervalo das notas de cálculo, meu intervalo dos valores de x. 4
pertence a esse intervalo. Não está dentre as notas aqui, mas eu estou considerando todos os números reais envolvidos entre 2 e 4, que são infinitos os números que eu tenho aqui. O 4 faz parte desse intervalo. Não está, de novo, não está na minha tabela, mas está nesse intervalo. Se o 4 está nesse intervalo aqui, eu digo que eu estou calculando uma interpolação. Aquela ideia de a gente ter colocado o 4 no lugar do x para achar o valor de y, aquilo é o que a gente chama de interpolação, inter de interno, que está dentro desse intervalo. Tá? Na sequência, o 1 não pertence a esse intervalo. A gente já viu que a menor nota aqui é 2 e a maior nota é 10, então o intervalo é de 2 até 10. O 1 não faz parte desse intervalo, então o que a gente fez foi uma extrapolação, externo a esse intervalo aqui. Então é uma extrapolação por não estar dentro do intervalo de 2 até 10, que são as notas que eu já tenho de cálculo. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês sobre a equação da reta, sobre essa parte de interpolação e extrapolação. Até o próximo.